a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e eu vou mostrar hoje como criar um CRUD com as 4 operações do banco de dados no Symfony 4 de forma muito simples. Nós vamos utilizar aqui no nosso caso a versão 4.3, que é a mais atual na data do vídeo, mas a gente pode utilizar aí na data que você estiver vendo esse vídeo, uma versão mais nova sem problemas, como 4.4, 4.5 e ou seja, qualquer versão que estiver aí 4.x. Outro detalhe interessante é que a utilização desse recurso de geração de código, ele é útil em 2 ocasiões. Primeiro, quando nós estamos aprendendo o framework e queremos ver quais são as práticas utilizadas nele. Então, nós conseguimos estudar o código gerado e ele também é muito útil quando nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar aplicações que precisam de muitos cadastros. Ao invés de a gente ficar copiando os arquivos, nós conseguimos gerar ele evitando erros de digitação. Muito bem. Aqui eu já criei o nosso projeto. Se você não sabe como criar o projeto no Symfony, basta você acessar o nosso blog, treinaweb.com.br/blog. Lá eu tenho um post específico sobre criação de projeto no Symfony. Basta acessar ele na categoria Symfony. Legal. Nós também vamos utilizar aqui o Homestead. Eu já estou aqui dentro dele, que é uma máquina virtual que já tem todo o ambiente PHP configurado. Se você não sabe o que é o Homestead, lá dentro do nosso projeto, do nosso blog, existe também um post sobre o Homestead. Legal. Então, aqui eu tenho o console e aqui eu tenho o meu projeto. Primeira coisa que eu vou fazer será configurar o banco de dados. Aqui dentro do arquivo env, ele já me traz a linha de conexão do banco de dados. Aqui, veja que ele está se conectando com o MySQL. Primeira coisa que ele pede é o usuário do banco de dados, então aqui no meu caso é o Homestead. A senha é secret. E o endereço que eu vou colocar aqui é o endereço da máquina virtual dele, 192.168.10.10. E por fim, o nome do nosso banco de dados, que eu vou chamar aqui de TreinaWeb CRUD. Muito bem, vou salvar esse arquivo. Agora vamos abrir o terminal e existe um comando no Symfony que faz a criação do banco de dados para mim baseado na conexão. Esse comando é o comando php, ele fica em bin console, a aplicação Symfony console. Aqui nós temos o doctrine. Doctrine database create. Muito bem. Agora nós já podemos executar aqui o nosso comando e ele vai criar o banco de dados. Então veja que ele já criou o banco de dados chamado TreinaWeb CRUD. Agora nós vamos criar a entidade que vai representar o nosso cadastro no banco de dados. Aqui eu vou criar uma chamada cliente. Então vamos lá. Eu vou utilizar o mesmo comando, então php bin console, e aqui eu vou utilizar o comando make, que é um utilitário do próprio Symfony, né? Um conjunto de comandos para criar recursos, o make. Então aqui eu vou usar o make entity. Muito bem. Se você não estiver utilizando a aplicação completa do Symfony, né? Eu falo disso quando eu crio o projeto lá no post do blog, você precisa instalar esse utilitário make com Composer, certo? Aqui no meu caso eu já tenho. Muito bem, então vou executar aqui o make entity e ele vai pedir o nome da minha entidade. Eu vou chamar aqui de cliente. Em seguida, ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar as propriedades, ou seja, os campos da nossa entidade. Eu vou adicionar um campo chamado nome. Esse campo ele pode ser de diversos tipos. Se nós colocarmos aqui uma interrogação, ele vai mostrar todos os tipos para a gente. Eu vou criar esse campo nome do tipo string mesmo. Então, vou escrever aqui string. E vou falar o tamanho dele, que é 100. E, por fim, se ele pode ser nulo ou não. Por padrão é não, então vou continuar não. Então vai ser obrigatório esse campo. Vou criar aqui outra propriedade chamada e-mail. Vamos lá. Aqui ele também vai ser do tipo string. Vou deixar o tamanho dele padrão, 255. E ele não vai ser nulo. Por fim, eu vou criar um campo chamado idade. Esse campo eu vou colocar do tipo inteiro. Então veja que ele já aparece aqui o integer. Vou permitir que ele aceite nulo. Vou colocar aqui como yes. Prontinho. Então, já adicionamos as 3 propriedades. Se a gente quiser sair e terminar a criação, basta dar um Enter
e ele cria para a gente a nossa entidade. Se nós formos olhar aqui dentro do projeto, na pasta src entity, ele já criou para a gente a entidade cliente com aqueles campos que nós definimos e também já criou aqui o cliente repository, certo? Então, muito bem. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar o arquivo que representa a criação da tabela no banco de dados. Ficou meio estranho, né? Mas é o arquivo de migration. Na prática vai ficar mais simples. Vamos lá. Aqui, vou limpar a tela e a gente vai executar o comando make novamente, só que é o make migration. Vamos lá. Ele vai fazer o quê? Ele vai analisar as entidades do nosso projeto e vai gerar arquivos que contêm o comando SQL responsável por criar essa estrutura no banco de dados. Prontinho. Então, veja que ele criou aqui dentro de SRC Migrations um arquivo para a gente. Se nós formos olhar aqui o que esse arquivo tem, nós vamos ver que basicamente ele tem o quê? No método up, ele tem o comando createTable para criar a tabela com os campos que nós definimos. Então, nome, e-mail e idade. E no down, ele faz o contrário. Então, ele vai executar o dropTable para apagar essa tabela. Muito bem. Então, esse arquivo foi gerado. Agora, nós precisamos executar esse SQL no banco. Como que a gente faz isso? O próprio Symfony fala aqui para a gente, o comando que a gente tem que executar. Então, php bin console doctrine migrations migrate. Então, vou executar ele aqui. Veja que eu copiei e já deixei ele aqui. Vou dar um Enter. E ele vai criar para mim essa tabela no banco de dados. Ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero alterar o banco de dados. Eu vou pôr que sim. E ele vai fazer a criação. Então, veja que ele executou com sucesso aqui a minha migration. Muito bem. Agora, o que eu preciso fazer? Então, já tenho a entidade, já tenho a tabela no banco de dados. Agora, eu preciso criar os arquivos do controller e as views que vão fazer com que o meu cadastro, o meu CRUD, funcione. Então, vamos lá. Para isso, nós temos um comando aqui chamado php bin console, sempre bin console porque é a aplicação console do Symfony. E aí nós executamos o make CRUD. Esse comando vai gerar esses arquivos para a gente com base na nossa entidade. Então, ele pede para a gente informar qual é a entidade que nós vamos criar. Então, a entidade aqui que nós vamos criar como base é a entidade client. Então, ele vai criar os campos do formulário, a tabela com a lista de clientes e tudo mais com base nos dados que nós declaramos aqui no cliente. Então, vou dar um Enter. Prontinho, ele já criou. Veja que ele criou todos esses arquivos aqui. Vamos olhar no projeto esses arquivos. Vou fechar aqui. Então, ele criou aqui dentro de controller um client controller, onde ele declarou que todas as rotas devem começar com cliente. E aí ele tem as ações. Então, aqui em index, ele vai fazer o que? Ele vai chamar uma view que está dentro da pasta client, chamada index.html.twig, e vai buscar todos os clientes passando para essa view. Aqui nós temos a listagem de clientes. Então, veja o /client. Se nós pegarmos aqui, acessarmos a nossa aplicação, nós vamos conseguir. Só precisamos subir o nosso servidor. Como que a gente faz isso? Aqui, a gente é aconselhado pelo Symfony utilizar o utilitário Symfony na linha de comando. Porém, como nós só vamos testar, eu vou utilizar o próprio servidor embutido do PHP. Então, vou entrar aqui na pasta public e dentro dela eu vou executar php-s, aquele servidor conhecido aí do PHP, se você já utilizou. Vou colocar o endereço da minha máquina e a porta, então 2.8000. Ele vai subir aqui para mim o servidor e agora eu vou acessar 192.168.10.10, 2.8000. Muito bem. Então ele carregou a página inicial. Para a gente acessar o nosso cadastro, nós temos que acessar o /client, que é o prefixo que ele adicionou ali na URL, conforme nós vimos aqui. Então, veja aqui que nós temos a lista com ID, nome, e-mail, idade e ações que a gente pode fazer nesse cadastro. Então, o responsável por isso é este método aqui. Depois nós temos o método new, onde nós chamamos através do endereço /new, e esse método faz o quê? Ele vai criar a entidade com base no formulário que nós preenchemos, e aí ele vai passar aqui os dados para o banco de dados, ou ele vai mostrar o formulário para a gente. Então, ele faz as duas coisas, tanto mostrar o formulário para a gente preencher, quanto realizar o cadastro quando submetemos o nosso formulário. Então, vamos aqui, Create
new, você vai ver que ele vai para client/new. Aqui eu vou colocar uma informação qualquer e vou clicar em salvar. Você vai ver que ele vai salvar e voltar para a lista. Veja que aqui na lista nós temos, por exemplo, o método show, onde a gente pode ver os detalhes de um cliente específico. Isso é feito por este método aqui. Então, o método show, que recebe o ID do cliente, recebe já a entidade populada aqui, através do próprio Symfony, que faz esse trabalho para a gente, e ele passa para essa view chamada show, o cliente. E aí ele mostra o cliente ali. Muito bem. Outra coisa que a gente tem também é a edição. Se nós clicarmos aqui em Edit, nós vamos ver que ele vai para o client, ID do cliente, /edit, onde nós podemos alterar o cliente, por exemplo, aqui 1, 2, 3 e clicar em Update. Quem faz isso é o método aqui Edit. Ele mostra o formulário preenchido para a gente e também, quando nós submetemos esse formulário e ele é válido, ele faz o quê? Ele grava isso no banco de dados e retorna ali para a lista. Vamos ver aqui, ó, Update, ele vai alterar para Elton 123 e retornar para a lista. Então veja, Elton 123. E por fim, nós temos o método delete, que apaga, né, isso do banco de dados, esse cliente. E faz o quê? Ele faz a verificação se srf token é válido, se for, ele remove do banco de dados através do ID que está aqui. Muito bem, então vou clicar aqui em delete, ok, ele vai deletar isso para mim. Certo? Então, basicamente é isso, muito simples aqui. Se nós olharmos para finalizar, nós temos a pasta templates. Aqui dentro da pasta templates nós temos os arquivos de view, certo? Aconselho você dar uma olhada aí. Fique à vontade para explorar o código que foi gerado. Isso é muito útil quando nós vamos trabalhar com aplicações que têm diversos cadastros simples, certo? Basicamente é isso. Fique à vontade para conhecer o nosso blog do Treino Web, os nossos cursos. Inclusive, toda essa estrutura que você está vendo aqui, ela é explicada nos 2 cursos iniciais da nossa trilha de Symfony, né, da nossa formação de Symfony, que é o curso de Symfony Fundamentos e o curso de Symfony Formulários. Espero ver você lá nos nossos cursos. Se você tiver alguma dúvida no nosso curso, mande uma mensagem no suporte para mim e grande abraço!